O que você faria se fosse um gordinho que todos zoavam e faziam bullying, mas de uma hora pra outra você encontra uma porta que te leva pra outro mundo, e quando volta pro mundo original, você tá todo shapeado e todo overpower? Pois é, pessoal, o nome desse anime é Isekai The Cheat Skill. Não se preocupem que o nome vai estar aqui na descrição do vídeo, então já vai dando aquele pescotapa no like e se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí, valeu! Yuya nunca sentiu que poderia se encaixar perfeitamente nesse mundo, mas ele ainda desejava fazer a diferença, mesmo que fosse pequena. Seu coração transbordava de bondade, apesar de se sentir um lixo. Um dia, enquanto ele andava por um beco, ele ouve gritos desesperados de uma garota. Nosso protagonista se aproxima para ver se poderia ajudar de alguma forma, e ao se aproximar, ele viu uma garota encurralada por 3 caras, que se recusavam a deixar ela sair. Apesar de ser um bunda mole, nosso protagonista cria coragem e vai em direção para confrontar o trio. Os 3 tiram uma da cara dele, chamando ele de gordinho virjola, mas ele se mantém firme. Porém, quando tentou explicar que a garota estava angustiada por estar ali, os 3 vão pra cima do nosso protagonista. Eles começam a espancar ele enquanto a garota assistia tudo, bem na sua frente. Por sorte, minutos depois a polícia chega e espanta os encrenqueiros, deixando o nosso protagonista caído no chão. A garota corre para ajudar, mas Yuya, que já havia perdido todo seu senso de orgulho, simplesmente levanta e vai embora. Enquanto voltava para casa, nosso protagonista relembra as sábias lições de seu avô, que sempre o instruiu a ser gentil com os necessitados. Seu avô tinha sido seu único conselheiro desse mundo sombrio, ensinando que mesmo que a vida seja dura, ele encontraria coragem para ajudar alguém em necessidade, mesmo que fosse um pequeno ato de bondade, mostrando que ele era capaz de fazer a diferença. Yuya sabia que um dia, assim como seu avô tinha te ensinado, ele encontraria a verdadeira felicidade sendo gentil com os outros, e essa coragem sempre iluminaria seu caminho. Ao longo de sua vida, nosso protagonista suportou terríveis bullying. Na escola, seus colegas tiravam sua roupa para intimidá-lo, enquanto chamavam de feio. E se não bastasse, ele também sofreu em casa por seus pais, que o consideravam indigno de ser filho deles, pois não tinha o mesmo rosto bonito de seus irmãos. Foi apenas o amor e orientação de seu avô que o fez continuar. Mas um dia, as coisas pioraram ainda mais. Seu avô faleceu, deixando nosso protagonista totalmente sozinho neste mundo. Sabendo o que aconteceria com Yuya se ele fosse de volta para a casa de seus pais, seu avô lhe deixou com a casa e suas economias. Seus pais queriam levar tudo, mas como foi preparado pelo avô, eles simplesmente o desertaram, deixando o próprio filho morando sozinho e sendo forçado a trabalhar meio período para sobreviver. No dia seguinte, enquanto o nosso protagonista frequentava sua graduação, ele se viu enfrentando os valentões outra vez. Eles rabiscaram diversos xingamentos em todo seu caderno, alegando finalmente se livrar dele. Desesperado para escapar, Yuya tentou fugir, mas os valentões os perseguiram, derrubando ele no chão. Ele implorava para que parasse, explicando que ele precisava chegar ao seu emprego de meio período. Mas os encrenqueiros apenas riram, soltando mais insultos e dando porradão no nosso gordinho. Uma multidão de estudantes se reuniu ao redor, alguns tirando fotos, fazendo vídeo, enquanto outros zombavam e riam. Depois de suportar a tarde inteira de sofrimento, nosso protagonista finalmente conseguiu ir trabalhar, mas acabou sendo demitido por ter chegado tarde. Se sentindo desanimado, nosso protagonista voltou para casa. Ele tenta ser forte e continuar com a vida, mas quando ele olhou para o seu rosto no espelho, ele percebeu que era impossível. Ele esperava que a formatura mudasse tudo, mas nada parecia diferente. Dominado pela raiva e desespero, Yuya soca seu reflexo no espelho. Ficando meio perdido, ele bate na parede, e para sua surpresa, a parede se move, revelando uma porta secreta para um quarto escondido. Nosso protagonista não tinha certeza se seu avô sabia sobre essa sala, mas ele podia ver lembranças das viagens que seu avô fazia pelo mundo. Despertando curiosidade, nosso protagonista descobre outra porta misteriosa dentro da sala. Quando ele abre, ele encontra o que parecia ser uma cabana na montanha. Enquanto ele se aventurava dentro, uma janela de status aparece diante de seus olhos. Confuso, ele assumiu que havia entrado em outro mundo. Ele então volta para a sala anterior para se certificar, e ao examinar a porta, outra janela se aparece, exibindo a avaliação de habilidade. Várias outras janelas se abriram, incluindo funções de menu, conversão de dinheiro e transferência e restrições de entrada. Yuya ainda estava confuso, mas conseguiu entender o básico. A última janela mostrava seu status, e para sua infelicidade, todas suas estatísticas eram de 1 ponto. Depois de ler algumas funções, ele aprendeu que ele poderia atribuir pontos e usar uma caixa para guardar itens. Mas o mais importante era ele descobrir realmente onde ele estava. Para isso, abriu a janela na sala e olhou para fora. Ao apreciar a vista, nosso protagonista percebe que está no meio de uma floresta exuberante, em um mundo totalmente novo. E enquanto Yuya examinava a mesa, ele notou algo em comum. Havia uma carta sobre. Ele até tentou ler, mas ele não entendia aquele idioma. Até que em um instante, o sistema concede a ele uma habilidade que lhe permitiu decifrar o desconhecido texto. A carta, escrita pelo ex-proprietário da casa, revela que ele havia falecido. E como a próxima pessoa que descobriu a casa foi nosso protagonista, ele deveria herdá-la automaticamente, junto com tudo o que tem dentro. A carta também explicava que a casa era protegida por magia, impedindo qualquer um que não era ele de invadir. Com esse novo conhecimento,
Nosso protagonista começou explorando a casa, examinando as várias armas e equipamentos que estavam armazenados dentro. Ele pega uma espada, que ao usar sua habilidade de avaliação, acabou por ser bastante perigosa. No entanto, o gordinho não parou por aí. Ele sai para o seu quintal e começa a testar a espada. Devido à falta de habilidades, ele acaba falhando na primeira tentativa, todo desengonçado caindo no chão. No entanto, uma nova janela apareceu, revelando que ele ganhou um ponto de experiência em espadas. Ele acha que conseguiu tão rápido porque ele veio de outro mundo, e decide ver o que acontece experimentando várias outras armas, ganhando um ponto de experiência em cada uma delas. Mas logo depois de dominar essas habilidades, elas desapareceram, fundindo em uma única habilidade, chamada Verdadeiras Artes Marciais. De repente, ele ouve passos de algo se aproximando. Ele olha em sua direção e vê um ogro sangrento, que partia para cima dele. Felizmente, a magia que protege a casa formou uma barreira que impediu o ogro de entrar. O monstro continua seu frenético ataque, tentando romper a barreira, deixando o gordinho em choque, suando frio. Yuya verifica os status do monstro, que revelaram que era nível 300, um inimigo formidável. Incapaz de romper a barreira, o ogro rasgou uma árvore do chão e atirou em Yuya, e mais uma vez, a barreira o salva. Nosso protagonista especula se deveria arremessar sua lança no monstro ou não, mas o gordinho não tinha nada a perder, galera. Ele se posiciona o melhor que pode, reunindo cada centímetro de força em seu corpo, para lançar o ataque no ogro. Assim que o gordinho ataca, ele olha pra cima pra ver o resultado. Simplesmente tá chovendo sangue pra todo lugar, e o monstro tem um enorme buraco no peito. Yuya cai de joelhos, olhando pra suas mãos sem acreditar no que acabou de fazer. Ele olha mais uma vez e o monstro desaparece. Nesse momento, uma janela de status aparece, mostrando que ele havia subido de nível 1 para 100 e que todas suas estatísticas atingiram 1000 pontos cada. Ele se aproxima do local e avista alguns equipamentos e itens no chão, que caíram da morte do monstro. Ele começa a distribuir seus pontos e, já que ele está muito cansado do primeiro choque, ele decide voltar para casa. Quando ele se aproximou da porta, uma janela de saque apareceu. Do nada, dinheiro que ele poderia usar no mundo real se materializou e caiu no chão. No entanto, aquela noite se transformou na noite mais dolorosa de Yuya. Seus ossos, músculos e pele começaram a mudar e se contorcerem ao mesmo tempo, causando uma dor insuportável que só parou quando ele desmaiou. Ele acorda no dia seguinte, mas há algo estranho quando ele olha para baixo. Ele simplesmente ficou shapeado, já pronto para subir na categoria Men's Physique. Ele percebe que suas roupas estão muito grandes, e até tenta se olhar no espelho, mas não tem mais espelho, e acaba não se importando com isso. Já que suas roupas não serviam mais, ele vestiu as roupas e equipamentos da casa do outro mundo, e se aventurou a ir lá fora. Eis que outro monstro, agora de nível 200, aparece diante dele. Mas agora nosso protagonista está mais calmo do que da última vez. Ele traz sua lança e derrota facilmente esse monstro. Ele verifica que o drop do monstro há alguns itens normais, mas ele teve muita sorte nessa hora. Ele ganhou um acessório de queda raro e equipa o novo colar imediatamente. Seu nível aumentou para 150 e todas suas estatísticas alcançaram pelo menos 2000 pontos cada. Ele então volta e decide usar um novo saque de dinheiro para estar comprando um novo uniforme para o ensino médio. Ele começa a aproveitar alegremente seus novos dias, pensando sobre como ele estava deprimido para ingressar no ensino médio depois de tantos anos sofrendo bullying, mas agora ele conseguiu superar isso e está muito curioso sobre esse novo mundo. Lá ele treinava e elevava seu nível de experiência em artes marciais e até comia coisas estranhas que dropavam dos monstros, porém eram saborosas. Ele finalmente estava desfrutando de uma vida feliz, mas é claro, os monstros não o deixaram em paz, assim como esse Goblin de Elite. Ele armazenava todos os drops em sua caixa e estava pronto para sua nova escola. No dia seguinte, nosso protagonista finalmente consegue se juntar à nova escola. Todos ao redor falavam dele, elogiando sua nova aparência. Na sala de aula, os valentões abordaram ele. Ele começa a tremer de medo, e eles perguntam quem seria ele. Yuya revela que era o garoto feio que eles costumavam zoar, mas todos reagem chocados. Ninguém pode acreditar que ele era aquele antigo porquinho feio. Depois da aula, nosso protagonista corre para o banheiro para finalmente ver seu reflexo. Quando ele olha no espelho, ele grita, sem acreditar que tinha ficado tão charmoso. Durante o intervalo, seus irmãos mais novos e os valentões encurralam ele em uma parte isolada da escola, perto da saída. Eles tentam descobrir o que ele fez para conseguir uma transformação em tão pouco tempo, mas ele dá uma resposta vaga, que os irrita ainda mais. Os mimadinhos falam que não importa o que ele faça, ele nunca poderá ser melhor que eles, já que nosso protagonista não era inteligente e nem atlético. Os dois só param de falar groselha quando um carro de luxo chega perto deles. Eles ficam confusos. Uma garota chamada Kaori desce do carro, sendo aluna de uma escola de elite. Ela chama nosso protagonista pelo seu nome, dizendo estar procurando por ele. Ela comenta sobre o quanto ele emagreceu, desde o último encontro dos dois. Kaori acha divertido quando ele não a reconhece, e o lembra que ela era a garota em perigo, que ele salvou na loja de conveniência dos bandidos. Yuya suspira quando acaba se lembrando do ocorrido, mas ele está confuso sobre como ela sabe o nome dele. Kaori comenta que queria agradecê-lo, então ela teve o investigando, reconhecendo que isso foi rude da parte dela. E sem enrolação, ela pede a ele para frequentar o Instituto Ousei,
que pega ele de surpresa. Os irmãos mais novos de Yuya falam que sabia que ela era daquela escola quando viram o uniforme. Nosso protagonista continua confuso, pois aquela escola é uma super escola de elite. E Kaori pede desculpas pelo atraso da introdução, revelando que ela é do conselho estudantil da escola. E a guarda de Kaori ainda acrescenta que o pai dela é o presidente do conselho da academia. Então, quando ele ouviu que Yuya salvou sua filha de alguns bandidos, o presidente gostaria que ele comparecesse na escola. Nosso protagonista não sente que salvou ela, pois era mais ele apanhando do que qualquer coisa, né? Mas ele está imensamente grato pela oferta, porém terá que recusar, já que ele não tem capacidade acadêmica para se matricular lá. Seus irmãos interrompem ele, implorando para que matricule os dois no lugar dele, afirmando que eles são muito superiores a seu irmão mais velho. Eles dizem que serão os melhores tanto em termos acadêmicos quanto esportivos. Mas antes que eles possam terminar seu discurso, Kaori já logo corta os dois pastrana e recusando. E ainda afirma que está profundamente em dívida com o nosso protagonista, então não iria querer ninguém insultando o nosso protagonista só para entrar na academia. E revela também que a escola está ciente das ações maldosas e dos bullying com o nosso protagonista, pois todos foram exaustivamente investigados. Os dois desabam no chão e se desesperam, sabendo que suas chances de chegarem a tal escola agora seria impossível. Kaori vira sua atenção de volta para o nosso protagonista, enquanto explica que o colégio de elite prioriza a força de caráter acima da proeza acadêmica, mencionando que sua inscrição não será nenhum problema. Sua serva ainda sugere que elas mostrem a academia para ele enquanto discutem melhor. Ele fica em dúvida se deveria ir ou não, porque ele está em aula, mas ela garante a ele que seu diretor vai ser informado da sua ausência, dando aquele jeitinho. Com tudo resolvido, Kaori animadamente pega na mão dele, enquanto o leva até o carro, enquanto os dois invejosos prometem se vingar dele. Eles chegam na escola Ousei, que é tão famosa que Yui apenas ouviu falar dela. Muitos dos alunos que se matriculam já vão com o objetivo de ganhar vida, porque se alguém for aceito nesse lugar, seu sucesso no futuro está garantido. E ele reconhece que esse é um mundo que nunca teve conexão com ele. Os dois vão até o gabinete do presidente, onde recebe nosso protagonista com um chá, como agradecimento por ter vindo. Ele se apresenta oficialmente e mostra sua gratidão por nosso protagonista ter salvado sua filha. Yuya fica tímido e implora para ele levantar a cabeça, dizendo que o que ele fez não foi assim tão impressionante. Kaori conta que todos estavam em choque de ajudar ela, mas nosso protagonista foi o único que fez qualquer coisa para salvá-la. O presidente repete que ele deve se orgulhar de suas ações, pois é um teste que Yuya é uma pessoa com um caráter esplêndido. E é exatamente isso que a escola valoriza. O pai de Kaori vai direto ao assunto e expressa seu desejo de que ele frequente a escola, uma vez que também como recompensa, ele não ia pagar nada, ia ser no Vasco. Nosso protagonista traz o ponto novamente, que essa escola é apenas para gênios. E o presidente explica que gênio é aquele que mais encontra maneiras eficientes de concluir uma tarefa que os outros descartam. Todos são iguais e, como todo mundo, seu pai acredita que todos têm seus próprios talentos únicos. A escola tenta identificar e nutrir isso, para desafiar os alunos com maneiras diferentes. Então não tem necessidade de nosso protagonista ficar diminuindo suas capacidades. O que ele tem que fazer é usar seu tempo para se encontrar. Essas palavras sábias fazem Yuya se lembrar de seu avô, e o presidente sugere que ele passe o resto do dia conhecendo a escola. Antes que ele pudesse dar sua resposta, uma professora chamada Sawada entra na sala, e o presidente a apresenta como uma cientista líder. Os alunos adoram suas aulas, porque são fáceis de entender. Então nosso protagonista é convidado para uma das aulas dela. Com as coisas já combinadas, ele decide aceitar a oferta de passar o dia lá. Ele espera do lado de fora da classe, preocupado sobre como os outros alunos vão recebê-lo e como a professora fará sua apresentação. A ansiedade toma conta do nosso protagonista, por conta de suas horríveis experiências passadas. Ela o chama para entrar, mas ele hesita por um momento. Ele dá um passo à frente e faz sua apresentação à classe. Os alunos ficam de boca aberta por um momento, deixando ele constrangido por estar muito confuso. Até que uma aluna quebra o silêncio, enquanto comenta sobre o quão insanamente bonito ele é. Todas as garotas estão em choque, abaladas, pingando. Até um garoto que até então era o número 1 e mais bonito o reconhece como um rival formidável. A professora então instrui ele a se sentar perto da janela, na fila de trás. A aula começa e a professora pede para Yukini compartilhar seu livro com ele. Então eles juntam suas mesas. Depois que ele dá um salve nela, ele sente que estragou tudo e que ela o odeia. Mas muito pelo contrário, né? Agora com a nova aparência, bonitão, shapeado, se ele cagasse no chão ainda assim ia ser popular. Conforme a aula continua, ele percebe que essa escola não é muito diferente do tipo de aula que ele estava acostumado. A principal diferença é que os alunos aqui são mais gente boa e participativos, parecendo como se todos estivessem se divertindo, o que é algo que ele nunca experimentou antes. Depois da aula, alguns alunos se reúnem em torno do nosso protagonista, para conhecer mais sobre ele. Um garoto chamado Ryu diz a todos que eles estão incomodando ele. Os alunos se desculpam e Ryu se apresenta. Convida Yuya para o refeitório para bater aquela larica. Nosso protagonista fica maravilhado com a variedade e qualidade dos alimentos que tinha para comer. Ele tá mais surpreso ainda com o quão barato é tudo isso. E ainda Ryu dá a dica: se tá em dúvida, o especial do dia é sempre a melhor escolha, ainda por cima é grátis. Yuya pensa estar dentro do paraíso.
baseado no que ele estava vendo. Eles pegam sua comida, como eles querem encontrar um lugar, eles são assinados por Shingo, esse nerdola de óculos aí. Quando eles sentam, nosso protagonista percebe que eles gostam de anime e videogame, como ele. E quando olha ao redor, todos do refeitório estão observando ele. E ele especula que deve ser por causa do seu uniforme diferente. Depois de mais algumas aulas na escola, o dia termina. Então ele volta pro gabinete do presidente para um interrogatório. Nosso protagonista acha a escola incrível e adoraria ficar se eles os aceitassem. Ele mostra seu respeito ao presidente depois de uma declaração. Após a reunião, Kaori o espera do lado de fora ansiosa para saber seu veredito. E ela fica feliz em ouvir que ele vai entrar. Ela pergunta se ele estava livre e os dois vão até uma loja, que normalmente os alunos passam depois da escola. Yuya pergunta se ela normalmente frequentava o lugar com seus amigos. Oh, você vem sempre aqui? Foi mais ou menos isso. Mas ela confessa de um jeito embaraçoso que não sai com pessoas, porque a tratam ela com medo. Que por conta do prestígio da sua família e o trabalho de seu pai, como resultado, muitas pessoas permanecem com medo ao seu redor. Mas ela tá feliz por ele ter vindo com ela. Então ele muda de assunto, apontando para uma loja de crepe, para eles degustarem juntos. Eles pegam sabores diferentes e sentam para comer com todos os outros alunos olhando para eles. Os dois dão risada, interagem um com o outro. E nosso protagonista fica curioso para saber como ela sabia que era ele, apesar de sua transformação bizarra. E ela responde que os olhos dele são os mesmos, então ela sabia que aqueles olhos honestos e bondosos eram do nosso protagonista. Ele começa a ficar todo tímido, quando se dirige a ela formalmente. E isso irrita um pouco Kaori, porque ela pensava que neste momento eles já estavam bem próximos. Então ela quer que ele a chame pelo primeiro nome, para comemorar sua amizade. Eles dão até uma mordidinha no crepe um do outro, para deixar mais ainda tímidos, enquanto todas as garotas ao redor assistem um momento romântico, comentando que isso foi muito fofo. Depois desse pequeno encontro com Kaori, nosso protagonista volta para casa e veste sua nova armadura, pronto para voltar para o mundo da fantasia. Ele não tem certeza do quão ocupado ele vai estar nos próximos dias, quando o processo de inscrição ficar incompleto. Então ele quer passar algum tempo subindo de nível, caso não tenha mais tempo. Ele passa pelo portão e vai para outro mundo, onde imediatamente se encontra com um monstro tentando violentamente quebrar a barreira mágica. Superando o medo mais uma vez, nosso protagonista acerta um ataque rápido, matando o monstro de base. Ele deixa cair os itens dropados na sua caixa e, abrindo seu menu de status, verifica que seu nível agora é 235, percebendo que está subindo de nível mais devagar agora. Então ele acha que isso não vai melhorar se ele permanecer ao redor da sua casa. Ele olha para a floresta à frente e tem certeza de que lá estão os monstros poderosos. Ele pensa em como as coisas mudaram ao redor dele em seu mundo. Depois, abrindo o portão e dando um passo à frente, ele ouve um grito de dor. Então puxa sua lança e corre para a floresta para investigar. Yui encontra cadáveres por toda parte, e logo à frente está o Goblin General de nível 200. Ele também fica surpreso ao ver uma garota humana se escondendo com medo. Ele corre em direção ao general, arremessa sua lança espiritual e a criatura desvia facilmente, mas o monstro fica com a guarda baixa e leva uma bicuda na cara, o derruba no chão. A garota avisa ele sobre um ataque chegando por trás, e depois de uma trocação franca com o Goblin, Yuya consegue derrotá-lo com uma fatiada de espada. Ele corre até a garota perguntando se ela estava bem, mas ela cai inconsciente, perguntando quem era ele. Logo depois, uma voz chama o nome de Lexia. E como estava próxima, nosso protagonista usa a habilidade invisível, para desaparecer enquanto pessoas chegam. Enquanto ele observa, a unidade corre até a garota e verificam se há sinais de vida, e ficam aliviados ao ver que ela estava respirando. De volta ao seu mundo, enquanto passa uma camisa no chão, sim, o cara não tem uma tábua de passar roupas. Ele espera que a garota tenha ficado bem. No entanto, ele sabe que alguns guardas vieram ajudá-la, então provavelmente ela estava viva. Ao pensar em suas roupas, ele percebe que elas nunca ficam sujas. Mas ele não quer parecer que usa a mesma roupa todos os dias, então com algum dinheiro sobrando, com a venda de itens mágicos do outro mundo, ele decide ir às compras, para encontrar algo novo para vestir. No entanto, enquanto caminha, ele percebe que as pessoas estão olhando para ele. Devido à sua aparência antiga, sua autoestima é lá embaixo, e ele não percebe que os olhares agora são positivos. Em um local próximo, um especialista de moda chamado Hikaru está dando bronca em um gerente de modelos, por conta de um dos clientes estar atrasado. Ele fica irritado quando o gerente recebe uma ligação, avisando que terão que adiar a filmagem por mais uma hora. O tema da filmagem é um namorado bonito e eu, mas sem o namorado, a sessão de fotos não poderia começar. Com a demora já causando problemas entre os funcionários, eles são obrigados a procurar um substituto ali no shopping, de preferência alguém muito bonito. Enquanto Yui luta para escolher uma nova roupa, duas belas mulheres se aproximam dele. Ele presume que elas vão pressioná-lo a comprar algo ou fazer um cartão C&A, mas elas o surpreendem, convidando ele para um encontro. Educadamente ele recusa a oferta. Apesar disso, as mulheres continuam cativadas por ele, chamando ele de deus grego e fazendo ele se perguntar se ele havia lidado bem com a situação. E obviamente que ele ramelou, né, pessoal? Na escada rolante, Hikaru percebe nosso protagonista e instantaneamente sabe que ele é a pessoa certa para o trabalho.
Hikaru explica toda a situação para o nosso protagonista, pedindo que faça o papel de namorado gostoso para a sessão de fotos. Eles começam a tirar foto e uma multidão se reúne ao redor deles. Eles tiram uma variedade de fotos, em diferentes locais com diferentes roupas. A linda modelo que se chama Meiyu pode sentir que é a primeira vez de Yuya fazendo isso, mas agradece a ele por ter ajudado quando eles estavam em apuros. Nosso protagonista não pode deixar de ficar hipnotizado por Meiyu, já que ele nunca teve muito contato com garotas antes. Ele percebe o quanto Meiyu está trabalhando duro e tenta não estragar tudo, mas assim que ele pensa que está se controlando, Meiyu começa a envolver os braços em volta dele, pressionando seus balões contra ele, deixando ele mais nervoso ainda. Enquanto isso, no outro mundo, a garota Alexia, que Yuya salvou, acaba sendo a princesa daquele reino, e ela está determinada a expressar sua gratidão a ele. Ela sai correndo da cama, alarmando seus guardas, que não acreditam em sua atitude ousada em encontrar o homem que salvou sua vida. O general duvida que qualquer humano possa viver lá, e apesar de ter sido submetida a um perigo terrível, há um tempo atrás, ela ordena que seus guardas reúnam um exército, enquanto se aventuram de volta às regiões sombrias, onde é o lar dos monstros mais mortais daquele mundo. De volta ao shopping, a sessão de fotos finalmente acabou, e nosso protagonista expressa sua admiração por Meiyu, finalmente entendendo como é difícil ser modelo. Ela tenta dar um lenço pra ele, até que ele engasga com o cappuccino, ele tá nervoso demais pra aceitar. Yuya admite que nunca usou roupas como essas antes, já que sua vida não tinha ligação com a moda. Ele percebe que, embora pareça deslumbrante à primeira vista, os modelos e a equipe estão trabalhando muito nos bastidores. E ele pergunta o porquê de Meiyu começar a trabalhar como modelo, mas ela realmente não se conhece. Se ela tivesse que dar um motivo, seria porque queria ser vista pelos pais, já que eles nunca se preocuparam com ela. Isso acaba atingindo Yuya, já que seus pais não a apoiaram durante toda a sua vida. E apesar de tudo, agora ela tem fãs, que animam ela e enviam cartas, então ela tem que continuar fazendo o seu melhor. E durante esse bate-papo deles, Hikaru finalmente teve a chance de tirar algumas fotos do nosso protagonista relaxado e aproveita a oportunidade, até que de repente, o modelo que estava atrasado chega. Meiyu parece descontente ao vê-lo, mas a multidão vai à loucura, quando todos reconhecem o famoso Shou, que cumprimenta geral dando um tchauzinho. Shou se aproxima de Meiyu e quer terminar a sessão de fotos rapidamente, já que ele estava de ressaca, irritando Hikaru com suas palavras. Esse chupeta prende ela na parede e pergunta por que ela o ignorou no dia anterior, inclinando-se um pouco mais perto dela. Apesar das tentativas do nosso protagonista pedindo para ele sair de lá, Shou ignora completamente. Ele começa a dar um chilique, ficando irritado, e Yuya tenta dizer que Meiyu estava incomodada com aquilo, mas a gente sabia que ia dar ruim, né? Shou pisa no lenço de Meiyu e tenta socar nosso protagonista, mas escorrega, fazendo Yuya dar-lhe um ipom nesse banana. Vendo aquilo, todo o shopping fica em silêncio, maravilhado com a forma como Yuya lidou com o pirralho. Nosso protagonista tinha reagido no instinto, e ele se pergunta por que o soco de Shou parecia tão lento. Aparentemente, sua distribuição de pontos para habilidades e seu nível do outro mundo afetam seu corpo neste mundo. Para a surpresa do nosso protagonista, a multidão ama ele e não o critica por ter derrotado o belo modelo. Shou fica chocado por ter perdido tão facilmente, já que ele fazia boxe. Hikaru tinha gravado tudo, então o Shou não podia processar Yuya, e aproveita também para chamar ele de moleque, por ter faltado ao trabalho, fazendo ele sair correndo todo envergonhado. Vaza, Zé Ruela. E nesse momento Meiyu tá caidinha pelo nosso prota, e ela explica como o Shou a abordava constantemente contra sua vontade, e ela não sabia como lidar com isso, mas graças a ele, agora tá tudo resolvido. Depois desse incidente, a carreira de Shou ia chegar ao fim, porque ele não ia conseguir mais nenhum trabalho nas agências. Por outro lado, Hikaru oferece Yuya um contrato exclusivo com sua agência de modelo. No entanto, nosso protagonista humildemente recusa a oferta, reconhecendo que não foi feito para essas coisas. Apesar da valiosa experiência que ganhou, trabalhando com profissionais tão dedicados. Por ter feito um trabalho como amador, Hikaru não podia pagar ele adequadamente, mas recompensa nosso protagonista com diversas roupas da moda. Yuya expressa sua gratidão a Hikaru mais uma vez pela oportunidade e deseja a Meiyu antes de partir tudo de bom em sua carreira como modelo. Enquanto a equipe vai embora, Meiyu olha as fotos e espera trabalhar com Yuya novamente no futuro. Hikaru percebe instantaneamente a sua atração por Yuya e zomba dela ter ficado toda rosadinha. Já em casa, nosso protagonista não se livra da sensação de que de alguma forma acabou saindo no lucro, pelo que Hikaru deu a ele, mas ainda aceita o pagamento por seu trabalho com gratidão. Enquanto isso, no outro mundo, o grupo da princesa Alexia está atravessando as regiões mais sombrias, quando de repente, são emboscados por um grupo de goblins. O chefe Goblin está de olho em Lexia, mas quando está prestes a atacá-la, nosso protagonista aparece do nada e a salva novamente. Com sua esgrima e habilidades de luta, Yuya é capaz de derrotar o resto dos goblins, impressionando a princesa com sua bravura e força. Enquanto nosso protagonista cura os soldados, Lexia o observa com admiração, e seu coração começa a disparar. Ela se aproxima dele, pedindo sua mão em casamento, deixando todo mundo sem entender nada. O ex-gordinho tá imparável, pessoal. E eu com inveja vou ficando por aqui. Se
Se você curtiu esse anime e deseja a parte 2, deixa aqui nos comentários pra eu saber. Demorou? Não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e valeu!